Opinião e reflexão. Boa noite a todos os nossos ouvintes, bem-vindo a mais um programa Opinião e Reflexão, comigo, Marcos de Rosa. Hoje, na segunda semana do que será para muitos o terceiro mês do isolamento social, conversamos sobre o radiojornalismo em tempos de pandemia. Então presta atenção que vem mais por aí. Assim como todas as áreas do jornalismo, o rádio sofreu uma transformação com a explosão da pandemia de coronavírus, o causador do Covid-19. A mais óbvia das mudanças é a programação, que teve de se ajustar para transmitir novas informações sobre a situação praticamente 24 horas por dia. Entre essas informações, no caso do Brasil, estão o número de infectados e mortes, as decisões do governo e os impactos do isolamento social. E foi justamente o isolamento que motivou as maiores mudanças na maneira que a gente faz jornalismo. Mesmo no rádio, um meio que já havia se acostumado com as tecnologias de entrevista por conferência e transmissões fora do estúdio, foram necessários ajustes. O telefone e também a chamada eletrônica, por meio de aplicativos como o Skype, o Zoom e o Google Meet, se tornaram praticamente a única forma de se entrevistar fontes, em oposição a ser uma ferramenta usada apenas quando o entrevistado não pode comparecer ao estúdio. Isso é importante não só para manter o jornalismo ativo, mas também por elevar a chamada de voz a um patamar de legitimidade, visto que antes ela era considerada uma forma inferior de falar com as fontes. Sem a opção da entrevista cara a cara, a exploração desses novos meios e também o costume, a prática, obtido por jornalistas que ainda não tinham intimidade com essas plataformas, elevaram não só a sua importância, mas o seu próprio potencial. Outra dinâmica que teve que ser alterada foi a ancoragem. Com as medidas de isolamento, muitas emissoras decidiram adotar o rodízio entre os âncoras, que em sua maioria atuam em duplas, Por fim, é possível dizer que a maior mudança na maneira de se fazer jornalismo foi o indispensável aprendizado de como fazê-lo sem sair de casa. Como nem tudo são flores para o jornalista em isolamento, problemas como a falta de experiência com processos como edição de áudio e também a falta de equipamento tiveram de ser compensadas. A primeira, pelos próprios jornalistas, e a segunda, pelas emissoras. O home office pode ser um aliado, mas também um vilão para o jornalista isolado. Por um lado, não há mais a necessidade de transportar fontes ou ser transportado até elas, mas os arranjos para as entrevistas ou até a própria base da apuração foram dificultados, porque agora o jornalista depende apenas de e-mail e telefone, e ele fica à mercê dos horários da fonte. E pior ainda, tem de tomar cuidado com a liberdade do home office, ou ela pode se tornar a sua pior inimiga. Essas foram apenas algumas observações para se considerar sobre o radiojornalismo na pandemia de 2020, e esperamos que seja só esse ano. Você ouviu o programa Opinião e Reflexão, comigo, Marcos de Rosa. Uma boa noite e até a próxima. Opinião e reflexão.